Vivemos hoje a maior crise do nosso século, a crise climática, que escancara e intensifica as desigualdades sociais, raciais, de gênero já existentes, criando abismos de extrema marginalização. É necessário ter consciência dos efeitos drásticos da mudança climática e agilidade nas ações para criarmos um modelo mais sustentável de mundo. Por isso, em julho de 2022, moradores, coletivos e lideranças faveladas se reuniram na Lona Cultural da Maré para debater essa temática que é muito falada em grandes centros urbanos, mas pouco se conecta com as favelas e periferias. A Carta dos Direitos Climáticos da Maré apresenta as especificidades da urgência de debater o tema das mudanças climáticas no maior conjunto de favelas do Rio de Janeiro, o Complexo da Maré. Esse tema atravessa todos os corpos, mas principalmente as favelas e periferias. Porque uma das questões que a gente mais percebe, assim, que a gente mais sabe, a gente como cria da Maré, morador que está aqui, é como esses problemas muitas vezes são naturais pra gente, sabe? Eu sempre tive lixo na porta, eu sempre tive valão, sabe? É muito importante que a gente pense na questão do saneamento, que a gente tenha um olhar racializado para debater as questões e as violações dentro do Complexo da Maré. É desgastante, mas é um trabalho que eu faço com prazer, eu gosto, mesmo ganhando pouquinho. Eu não rejeitaria o meu trabalho de reciclagem para trabalhar em Zona Sul. Então, eu acho que é muito nítido, né, essa relação entre mudanças climáticas, essa falta de direitos que é presente dentro das favelas, né, muito presente na ausência dessas áreas verdes em comparação a outros espaços da cidade, e aí isso está muito interligado com uma questão econômica também. E aí quando a gente olha a manutenção das áreas verdes no Complexo da Maré, ela não é parecida com outros espaços da cidade, por exemplo. Nos espaços da cidade, se você faltar água, faltar luz, ter problema com esgoto, né, precisar aparar o gramado, rapidinho você tem alguém ali fazendo esse trabalho. Aqui, por exemplo, você tem todo um processo para você conseguir isso, que é um direito básico. As favelas que mais sofrem com as questões climáticas são a de ocupação espontânea, pois são essas que fizeram todo o processo de luta para ter acesso ao processo de urbanização, assim como a água, que na década de 70 e 80 era buscada aqui na Avenida Brasil, no local onde nós estamos. Nesse processo, temos vários alagamentos, esgoto a céu aberto e até mesmo em algumas das favelas feitas por intervenção estatal, conhecida como salsa-merengue. Isso traz um impacto não só ao processo de urbanização, mas também à saúde dessas pessoas que moram aqui. Os problemas ligados à questão ambiental, eles passam por uma relação local e global. Então, a gente, de fato, precisa cuidar, né, diminuir o desmatamento na Amazônia, mas a gente também precisa plantar árvore na Maré. Então, o que a Maré tem ensinado é que, a gente precisa fazer ações locais, experimentar ações mais alternativas e de sustentabilidade ligada à conexão com o ambiente, para que a gente, de fato, consiga enfrentar o problema da crise climática de uma maneira séria. Então, o problema da questão ambiental e socioambiental passa também por a gente
permitir que as pessoas que estão na favela criem soluções criativas e sustentáveis para contribuir por esse problema. Então, a gente tem o desmatamento na Amazônia, que está aumentando o calor, né? As marés vão subir, e se a gente não fizer nada, por exemplo, na maré, daqui a 30 anos a gente vai estar submerso em água. Então, ao mesmo tempo que a gente cuida e enfrenta o desmatamento na Amazônia e preserva essa área que é tão importante, a gente também precisa fazer ações que na maré, enfim, na cidade, nas favelas, que contribuam para isso. Porque trabalhador no nosso país não tem valor, não tem. Tá? Você vê a inflação como é que está aí. Né? Mesmo com essa inflação, que agora o material deveria aumentar um pouquinho de preço para suprir a nossa necessidade, né? O básico, né? Não diminui. Diminui de preço a tal ponto de pessoas se revoltarem e não pegar o papelão. O papelão chegou a 15 centavos. Né? As pessoas se revoltam, mas eu vou pegar 1.000 toneladas de papelão para ganhar o quê? Dá trabalho. Embalar aquilo tudinho. Nessa época o papelão fica mais flexível, mas quando chega a época do calor ele fica bruto, ele fica rebelde, você não consegue amarrar, você não consegue embalar ele, fica duro. Né? É uma perspectiva muito interessante para mim de ter sido criado, passado 22 anos ali naquele local, que de certa forma tem alguma estrutura de saneamento básico, sabe? Tem uma... Porque é isso, né? Foi um projeto do governo, então a gente tem essas infraestruturas ali, mas ao mesmo tempo a gente sabe que não tem manutenção nessas infraestruturas, sabe? Em 22 anos que eu tô ali, nunca teve, assim, alguém que chegasse, vamos olhar para isso, vamos olhar como tá tudo isso aqui. Como estão todas as canalizações, para onde está indo esse esgoto que é coletado dali do Conjunto Esperança, por exemplo. E porque é isso, né? O esgoto é coletado, mas não necessariamente é levado para uma estação de tratamento de esgoto. Então, para onde vai esse esgoto que está sendo coletado, sabe? A gente tem o Canal do Cunha aqui no lado, e é bem atrás do Conjunto Esperança, né? Que é uma dessas favelas da Maré. E a gente tem o Canal do Fundão, que é um outro canal muito grande, que também circula a maré. E todos esses dois canais que eu falei vão direto para a Baía de Guanabara. Então, quando a gente pensa todas essas questões, assim, mesmo nos lugares que tem um sistema de coleta de esgoto que não leva para a estação de tratamento Alegria, né, a Alegria, que é aqui no Caju, que é um bairro aqui no lado da Maré, que tem uma das maiores estações de tratamento de esgoto da América Latina e que trabalha com 40% da capacidade que ela teria para coletar esse esgoto, né? Ela foi planejada muito pensando nessa coleta de esgoto todos esses bairros vizinhos que incluíam a Maré, mas que nunca teve essas obras de saneamento básico levadas ao fim para que, de fato, o esgoto da Maré fosse tratado, né, e não somente coletado. Como é que a gente vem, né, minimizando esses impactos? Aqui na Maré a gente tem muito movimento, né, de políticas internas, ou seja, os próprios moradores, coletivos locais e instituições fazem esse movimento, né, de trabalhar essa temática e aí na perspectiva deles, né, entendendo a vivência e a demanda do território, para preservar e também cobrar que políticas públicas, né, para esses espaços, entendendo a importância dele. É muito uma questão econômica, também racial, não tem como a gente falar, como eu disse, né, não tem como a gente falar sobre justiça climática, justiça ambiental, sem falar sobre justiça racial. Então, quem são esses corpos que estão dentro da favela, né? Qual é a situação econômica desses corpos que estão dentro da favela, né? E aí, quando a gente entende quem são essas pessoas, a gente vê, né? A gente entende a diferença desses direitos, né? Esses direitos não chegam para cá. Como é que a gente faz o movimento de cobrar políticas públicas para esse território, né? Como é que a gente faz movimentos para cobrar que o Estado faça o papel dele aqui da mesma forma que ele faz em outros espaços da cidade? O racismo ambiental se dá no território da Maré e ele incide por conta de diversas violações. A não preservação do Parque Ecológico da Maré, esgotamento a céu aberto, a não seguridade de água potável ou tratamento de esgoto, que isso incide diretamente na saúde e na moradia dos moradores da Maré. É muito importante que a gente discuta como resolver essas problemáticas, né?
E nós temos que entender também que há uma negligência e um não interesse do poder público para que o Complexo da Maré, né, considerado enquanto bairro desde 1994, tenha acesso a essas políticas públicas, né, de seguridade à vida. Quando a gente olha para as outras favelas da Maré que não necessariamente passaram ou tiveram esse processo de, enfim, ser parte de algum projeto de governo, alguma coisa assim, e que foram construções autônomas também, que também é parte da história da Maré, a gente não necessariamente tem as mesmas infraestruturas, né? Então a gente percebe que não dá nem para, não tem como eu falar assim, a necessidade da Maré é essa, é X ou é Y, porque não, porque são 16 favelas diferentes e que cada uma delas tem uma constituição, cada uma delas tem uma história diferente, cada uma delas, por conta disso, tem desafios diferentes. É muito importante também que a gente pense na segurança alimentar dos moradores do Complexo da Maré, porque o racismo ambiental, né, a falta de segurança alimentar, né, ela justamente corrobora para a incidência, né, da não efetivação, para a desnutrição dessas pessoas, para má nutrição, né, das crianças e adolescentes, e também pensando que nós temos o Plano Nacional de Alimentação Escolar, né, que assegura a essas crianças, né, o direito à alimentação escolar, o que também não vem ocorrendo nas escolas e creches do município e também do bairro da Maré. Quando a gente pensa nessas questões assim de que a gente tem na Maré, do que a gente precisa na Maré, qual a infraestrutura que a gente tem, que a gente consegue pensar, sabe? Que isso, não tem como você colocar uma infraestrutura de saneamento básico em 1980 para uma população X, muito menor do que a de hoje em dia, por exemplo, e chegar agora, 40 anos depois, e ser o mesmo sistema de esgoto, ser o mesmo sistema de drenagem, ser o mesmo sistema de abastecimento de água, que muitas das vezes é isso que acontece, sabe? A estrutura é criada e é deixada ali, sabe? As pessoas que se virem, o poder público chega nas favelas, a gente sabe que chega e a gente sabe muito bem como que chega, sabe? Nunca chega com esse olhar de pensar melhorias, de pensar um acesso ao saneamento básico, de pensar, enfim, todas as outras questões sociais que a gente pode pensar e que seriam, de fato, questões que a favela precisa, questões que a gente que está aqui no território está demandando de fato, sabe? Então, eu acho que é um pouco disso, porque com esse adensamento, a Maré cada vez está maior, sabe? A gente chega aqui na Maré, chega um mês depois, tem cada vez mais gente, é uma movimentação intensa, e isso, né, o último dado que a gente tem de população são 140 mil pessoas na Maré, sabe? Isso é maior do que muitas cidades aqui do Brasil, o 9º bairro mais populoso do Rio de Janeiro, sabe? Como que a gente pensa no 9º bairro mais populoso do Rio de Janeiro que não tem o mínimo, sabe? Aqui na Maré a gente tem 5 vezes mais partículas de poeira que fazem mal a gente, a nossa saúde, do que o máximo aceitável, assim, né, para uma pessoa ter, segundo a OMS. E aí eu fico pensando como é isso, né? A gente está aqui, a gente está convivendo com esse número maior de poeira do que a gente deveria, e que isso causa problema respiratório, isso causa problema cardíaco, muito possivelmente. E como que a gente lida com isso, sabe? Como que a gente tem alguma saída, sabe? A gente tem alguma solução, a gente tem como pensar adaptação para isso também. É isso, a gente está num território cinza, na Maré não tem muitas árvores, a gente tem um único espaço que é minimamente verde, né, que é o Parque Ecológico do Pinheiro, que a gente chama de Mato do Pinheiro, que é o único espaço preservado entre muitas aspas, mas o único espaço verde, minimamente, que a gente tem num território de 140 mil pessoas, sabe? É quase como se esse parque fosse a nossa mini Amazônia. A gente tem muitos problemas e a gente também tem muitas soluções. A gente precisa conectar essas soluções. E eu acho que para a gente pensar a questão ambiental no Brasil e como que a gente enfrenta os efeitos da crise climática, a gente precisa conectar o global ao local. Ou seja, a gente precisa, de fato, acabar com o desmatamento na Amazônia. A gente precisa fazer com que tenham políticas públicas para cuidar da Baía de Guanabara, mas a gente também precisa de ações que sejam feitas dentro do território. E o nosso papel enquanto instituição é criar ações exemplares para que, enfim, a iniciativa, o poder público possa, enfim, aprimorar isso, porque também não adianta a gente pensar soluções de cima para baixo.
A gente tem a questão do esgoto. Então, também, como é que a gente resolve isso pensando a quantidade populacional que a gente tem e tendo um déficit, por exemplo, de moradia? Nem todos os 140 mil moradores que moram na Maré têm casa própria. Então, a gente também precisa pensar nisso. Ou seja, como é que a gente conecta os problemas sociais, né, de trabalho, etc., fazendo essa ligação orgânica com o ambiente, porque senão a gente não vai conseguir enfrentar a crise climática e nem os problemas ambientais que a gente tem aqui. É muito importante que essas práticas mudem, que elas sejam efetivas na construção do nosso amanhã, porque o futuro é sobre nós, o futuro é sobre ontem e sobre o amanhã também. Se todos vivessem assim, nessa harmonia, você trabalhar lá fora, eu aqui dentro. Você está colaborando comigo e eu colaborando com você. A vida seria mais fácil.